Beleza, vamos lá. 1, 2, 3, filmando. Ianapituna Cianama, Iasuena Ianecaruca, Indé, Ixé, Indé e Iandepá, que por assim tem a Sassá. Dadá, o que é ser um cacique Borari na Amazônia de 2012? Então, hoje, o que ser um cacique, por exemplo, em 2012, nada mais é justo e uma grande causa é ser um cacique para que ele possa defender a natureza com essa biodiversidade que tem. Porque se for um cacique calado, que não defende a natureza, não é cacique, não é liderança. Então a liderança é aquela que defende, que corre atrás da vida que temos hoje na natureza, que é o igarapé, que é preservar a terra sempre boa, que é preservar essa natureza e em cima disso, para que os nossos filhos, primos, netos e bisnetos possam ter vida saudável. Dadá, fala um pouco da ideia da farmácia viva. Como é que surgiu? Como é que foi esse processo da farmácia viva? Que um dia você teve essa ideia, né, Dadá? Então, hoje a farmácia viva, o objetivo da farmácia viva é exatamente atender a população indígena da TI Maró. TI Maró significa Terra Indígena Maró. Terra que é composta por dois povos indígenas. Povo Arapium, que está na aldeia Cachoeira do Maró e São José 3, e o povo Borari, que está na aldeia Novo Lugar, que é a minha aldeia. Então, assim, o objetivo dela é atender com recursos, com remédios caseiros, remédios feitos aqui dentro. Aqui nós temos uma sabedoria milenar que passou de geração para geração. E uma dessas sabedorias hoje está sendo divulgada, está sendo publicada por duas pessoas. Um chamado Higino Alves de Souza, que é o meu avô, que é cacique e pajé, que eu tenho tanto orgulho por ele. E a outra é minha mãe, Maria Edith Alves de Souza, que é a nossa parteira tradicional. Então ela não estudou para aprender a fazer um parto. Ela nasceu com o dom de fazer esse parto. Assim como é a minha mãe, é o meu Rugino. E para isso, a gente não tinha nenhum local. Houve-se necessidade de construir a farmácia viva, que é exatamente para atender essa necessidade, porque os remédios que eles faziam eram sempre guardados na casa deles. E eu acho que isso não é necessário, que os remédios fiquem na casa dele. E além disso, o meu avô Gino, ele já está com uma certa idade, então ele não pode estar indo atrás de doente para fazer o curativo na sua própria casa, por mais que seja a nossa própria cultura, mas que ele possa ter um espaço para ele poder atender o povo, fazer isso e o povo, assim, ele ter um conforto para o seu próprio trabalho. Então esse é o objetivo da farmácia, para atender uma população onde os dois sábios que estão lá, o parteiro, a parteira e o pajé, possam desenvolver o seu trabalho tradicional com qualidade, com uma certa tranquilidade. E de onde vem todas essas essências, toda a erva, tudo que a gente precisa para a farmácia funcionar? Da onde que se tira? É aqui da floresta? Como é que funciona? Quando eu digo que a terra é nossa mãe, que a floresta é minha igreja, que talvez não pode nem puxar esse assunto, mas eu tenho a floresta como minha igreja, meu templo, porque a natureza, a terra, como é minha mãe, é ela que dá tudo. Então, todo medicamento, hoje que está ali, nós temos 280 espécies de plantas medicinais, tanto da floresta enquanto do quintal. E essas plantas, assim, a gente não vai comprar em um viveiro lá em Santarém, em outra cidade, para poder trazer para cá. Não, a gente temos tudo isso aqui. E Dadá, quando é que surgiu essa ideia da farmácia? Um dia você acordou e pensou, peraí. Bom, eu sempre tive um sonho, né, que o nosso conhecimento ele deveria se expandir e deveria ser visto para a sociedade, bom, independente da sociedade boa ou não, mas ele deveria ser visto, né? E um certo dia a gente fez um documento pedindo um posto médico de saúde lá para a aldeia Cachoeira do Maró. E aí mandamos, depois de um ano, a prefeitura mandou dizer que não tinha condições de construir, porque não tinha recurso, o número de população era pouca, não sei o que e tal. E com isso eu falei, vamos fazer uma casa para onde o nosso povo pode trabalhar. Você pode falar também um pouco agora, Dadá, como é que funciona a saúde na aldeia? Tá, mas só vamos repetir como é que você teve a ideia da farmácia, Isso. como é que surgiu. Ok.
Então, a ideia da farmácia foi exatamente quando a gente teve uma resposta negativa do governo municipal, né, de Santarém, do governo do município, que disse que não tinha condições de construir um posto médico para atender a necessidade das três aldeias por causa da população. Então tinha que ter no mínimo, na época, tinha que ter no mínimo 600 pessoas para poder, e na época a gente não era 600 pessoas, né? Era na base de uns 500 e poucas pessoas, né? Então, por números, os caras querem trabalhar com números, como se a doença só acontecesse a partir do momento que tivesse 600 pessoas. Como se tiver um indígena, aquele indígena não adoecesse. Essa é a visão, é o que eu entendo. E aí eu reúno com o meu povo, a minha mãe disse, meu filho, eu não aguento mais esse monte de remédio que eu faço na minha casa. Eu quero ter um espaço. Eu disse, mãe, então vamos escrever um projeto. Escrevi um projeto, mandei para o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente tinha que vir aqui fazer todo um levantamento, vir para cá, fazer um levantamento cartográfico, aquela coisa, aquela chatice, sabe? Aí, de repente, eu escrevo esse projeto e aí houve a ideia de a gente construir a farmácia por causa da necessidade que tem aqui na região. E graças a Deus, assim, não, mas dizer que a gente encontramos uma obra, né, um irmão que veio para somar essa força com a gente e que hoje a gente pode ver, por mais que ela não está terminada, mas ela está iniciada e a gente vai terminar, se Deus quiser. Este ano é prioridade para nós terminar ela e com a ajuda do nosso grupo, dos nossos amigos que chegaram até com a gente, que mais tarde a gente pode falar quem é. E vamos falar de novo, essa coisa da saúde nas aldeias. Você acha que com a farmácia viva vocês vão ter condições de segurar, como é que eu falo isso? De amenizar um pouco, né, a escassez, assim, completa não será, né, não vai dar cobertura de tudo. Acho que é importante falar, Dadan, de que são os primeiros socorros, apesar de às vezes as medicações da floresta curarem, né, mas é uma maneira de tratar do doente. Não, mas porque o pajé ontem contou que ele curou gente que teve AVC. Ele vai a cura. Belém cuidar de... Então, fale um pouco disso, depois a gente vai conversar um pouco também. Então vamos falar, porque é o que eu queria saber, como que é a saúde nas aldeias? Hoje. Então, a saúde nas aldeias hoje é tratada porque assim, cada aldeia tem um pajé. Então o pajé ele trabalha com a benzição e a pagelância, né? E com isso, ele assim, ele resolve muita coisa voltada à saúde. Por exemplo, aqui na aldeia, para nós ir para Santarém, nós só vamos se caso a gente pegue uma furada muito grande, aí a gente precisa ir fazer a sutura em Santarém, aí o nosso pajé não tem como costurar, né? Porque ele não tem essa técnica. Mas se, por exemplo, a gente desmentiu, o osso saiu do lugar, o nosso pajé ele vem, conserta, coloca o osso no lugar. Não é necessário a gente ir, mas é necessário que a gente tenha, sabe, a saúde, um atendimento à saúde mais avançada. Essa que nós temos é legal, é boa, mas assim, a gente precisa ampliar mais isso, né? Então, assim, hoje a saúde na aldeia ela funciona dessa forma. É a gente fazendo os banhos, é a gente fazendo o chá, o pajé passando a defumação, é ele benzendo, é ele dando sua receita dele. E a partir daí aquele doente, aquele paciente, ele passará a cumprir aquele período que ele vai dar para que ele possa ficar de recesso sem poder estar fazendo a movimentação até que ele recupere mais a saúde dele. Então é dessa forma que funciona aqui na região. E eu quero dizer aqui 2 casos. Um dos casos foi o caso de AVC, né, que é o derrame, né? Chegou uma indígena aqui gritando, toda enrolada, jogada no fundo da rede. A gente teve que trazer ela na rede porque não tinha condições de andar. Com 2 dias depois, a mulher começou a sentar, começou a pegar, sabe, ela não se movia para nada. E a partir daí, hoje, ela está lá cuidando dos filhos delas. Graças
a sabedoria que tem o nosso pajé e que tem nossa parteira. Outro caso foi um caso de paralisia, com um meninozinho de 11 anos de idade. Chegou paralítico, não andava, sem se movimentar, estava lá duro em cima da cama, lá na casa da mamãe. E ele começou a benzer, começou a rezar, começaram a fazer uma puxação com pomadas que a mamãe faz, que as pomadas todas de remédio caseiro aqui da região. E com 2 horas depois ele começou a mexer a ponta dos dedos, né? Ele começou já a querer fazer força para sentar. E aí a gente começou, sabe, cuidar, fazer bastante puxação às duas pessoas, meu Rugino e a mamãe. E a partir daí o resultado disso. Os pais não tiveram que levar para Santarém. Daqui mesmo os pais voltaram, que eles são de uma outra comunidade vizinha aqui nossa, e foi curado. Então assim, são coisas, são vitórias que nós temos, porque nós acreditamos numa sabedoria milenar. A gente acredita no médico, mas também acreditamos no nosso médico, que é aquele que nasceu, que não estudou para ter essa sabedoria. Ele nasceu com essa sabedoria. Então, assim, até as outras comunidades reconhecem que aqui assim, é meio que um lugar de cura mesmo. Na verdade, são todas as comunidades. Aqui na região, tem 7 comunidades na região do Maró. Eu posso até citar o nome. Além delas, além das 3 aldeias, Fé em Deus, Prainha do Maró, Vista Alegre, Repartimento, Mariazinha e Nova Canaã. Dessas 6 comunidades, 7 comunidades aí, eles descem doente quase toda semana, vem aqui, chega aqui no novo lugar, nós acolhe, nós dá todo aquele suporte àquele doente, e aquele doente logo, quando o nosso pajé diz assim, ó, isso pertence para nós, pode deixar que nós vamos cuidar. É porque eles sabem que eles vão curar. Agora, quando é um caso de mais emergência, ele diz, ó, isso aqui não pertence para mim, e a minha mãe diz, nem para mim, isso aqui pertence ao médico. Então, ele imediato ele é encaminhado para ir para Santarém. Mas eles falam na hora. Quanto tempo que é Santarém? Daqui até Santarém tem uma duração de 14 horas de viagem de barco. Se você pegar uma lancha, você vai gastar em torno de 5 horas, conforme a velocidade da lancha, conforme o tipo da lancha, né, a máquina que seja. Se você for num 40, que é uma lancha que corre um pouquinho mais, ela vai durar em torno de 4 horas e meia. Então, assim, não é perto, é sempre longe, né? Qual a distância daqui até Santarém? A distância daqui até Santarém, em linha reta, a gente estamos aproximadamente de 127 quilômetros. Daqui em linha reta até Santarém. Me fala um pouquinho da sobrevivência na aldeia. Então, hoje a sobrevivência na aldeia, a gente sobrevive de caça e pesca, sobrevivemos do artesanato e sobrevivemos na parte alimentícia, de caça e pesca, a gente temos também as nossas hortas nos nossos quintais, né, que o qual a gente vai e ajuda também imunizar certas doenças, né, por causa da alimentação. Então, e hoje assim, um desafio muito grande que nós temos que eu estou enfrentando aqui junto com o meu povo, é para que a gente possa transformar o nosso quintal uma verdadeira horta, sabe? Porque se a gente tiver uma horta boa e façamos uma boa alimentação, lógico que a gente não vai adoecer. Mas se a gente não fazer isso, a gente sempre vai estar ali dependendo da farmácia. Então a farmácia é para segurar as pontas nos últimos casos. Mas hoje a nossa ideia é a gente se alimentar com uma alimentação de qualidade. Rapidinho. Hoje em dia cada um planta o Peraí. A educação hoje, em 1993, Novo Lugar foi reconhecido como comunidade. Antes ela não era reconhecida. Para o município, tá? Para o município. Então a gente recebeu a contratação de a primeira professora chamada Tomásia Neves Pimentel. Foi a professora lotada, que somente tinha até a 4ª série. Ela era formada até a 4ª série. Quem tinha na época, até a 4ª série já era professor. Você já pensou uma coisa dessa? E nós fomos estudar. Quando foi em 96, aí a gente conseguiu um outro professor para ensinar de a quinta e a 6ª série. Tá, e aí a gente começou a evoluir, fomos evoluindo. Chegamos em 2000, a gente conseguiu a abertura de turmas
do pré-escola, primeiro à quarta série e de quinta à oitava série. Em 2009 a gente conseguiu, com o governo do estado, a abertura do primeiro ano, segundo ano e o terceiro ano, que são modular indígena. E em 2007 a gente conseguiu colocar também daqui da aldeia, só da minha aldeia, são 7 professores, no qual eu sou um deles, 7 professores para fazer o magistério indígena. O magistério indígena é uma formação diferenciada, a gente trabalha em cima do currículo pedagógico que nós queremos desenvolver na aldeia. Então nós constrói, junto com nossos orientadores, nossos professores do magistério, para que aquele material a gente possa desenvolver na nossa própria aldeia. Então assim, a área de educação não está como deveria, mas a gente expandiu. A educação na frente da saúde, ela está muito mais avançada, porque a gente temos assim pessoas capacitadas, sendo formadas para estar desenvolvendo. Então a gente meio evoluiu, como se a gente também não evoluísse na questão da saúde. Eu peço que você que está assistindo, você que vai assistir, entenda. A gente tem uma sabedoria milenar que é muito boa, só que quando eu falo que a saúde é zero, é porque nós não temos nada voltado à emergência. A gente não temos um médico, a gente não tem um soro antiofídico, a gente não tem um próprio soro, a gente, para aplicar com uma pessoa quando está com muita diarreia, a gente não tem isso. Não temos um prédio construído pelo governo do estado, pelo governo municipal. Então, por isso que eu considero que a saúde, a política voltada à saúde, que o governo do estado deveria olhar para a gente, é zero. Temos a saúde porque nós construímos ela. Então, assim, só para entender essa lógica, porque senão fica dizendo que a gente não temos ela, né? Então, assim, a educação a gente evoluiu muito. E graças a Deus que este ano a gente já conseguiu colocar, da terra indígena Maró, a gente conseguiu colocar 7 jovens na Universidade Federal do Oeste do Pará, chamada UFOP. E desses 7 jovens, eu tenho, assim, um orgulho muito grande de o meu irmão ir lá, vai estudar o geral, né, durante os 3 anos, e depois disso, o sonho dele é fazer direito. Eu digo, lógico, vamos fazer direito, porque aqui nós temos assim, dos 7 nossos, um vai fazer direito, somente 2 vai fazer pedagogia, eu vou fazer engenharia ambiental, o outro meu irmão vai fazer antropologia, o outro vai fazer história. Então assim, cada um, o nosso objetivo voltado à educação é nós armar a aldeia. De que forma? É nós se formar em áreas diferentes para que nós possamos defender a nossa própria aldeia. Então se nós começarmos a armar o nosso povo em formação desse nível, a gente vai ter uma aldeia excelente, com ideias novas, com olhar novo e, lógico, com uma certa tranquilidade, porque temos pessoas formadas, capacitadas, que estão ali para nós assessorar e defender. Então, a educação a gente evoluiu quase 80%, né? De 100, quase 80% estamos chegando já. Então, stop. Tem 4 minutos. Pode tocar um pouquinho. A educação hoje, em 1993, Novo Lugar foi reconhecido como comunidade. Antes ela não era reconhecida. Para o município, tá? Para o município. Então a gente recebeu a contratação de a primeira professora chamada Tomásia Neves Pimentel. Foi a professora lotada, que somente tinha até a 4ª série. Ela era formada até a 4ª série. Quem tinha na época, até a 4ª série já era professor. Você já pensou uma coisa dessa? E nós fomos estudar. Quando foi em 96, aí a gente conseguiu um outro professor para ensinar de a quinta e a 6ª série. Tá, e aí a gente começou a evoluir, fomos evoluindo. Chegamos em 2000, a gente conseguiu a abertura de turmas do pré-escola, primeiro à 4ª série e de quinta à 8ª série. Em 2009 a gente conseguiu, com o governo do estado, a abertura do primeiro ano, segundo ano e o terceiro ano, que são modular indígena. E em 2007 a gente conseguiu colocar também daqui da aldeia, só da minha aldeia, são 7 professores, no qual eu sou um deles,
7 professores para fazer o magistério indígena. O magistério indígena é uma formação diferenciada. A gente trabalha em cima do currículo pedagógico que nós queremos desenvolver na aldeia. Então, nós constrói junto com nossos orientadores, nossos professores do magistério, para que aquele material a gente possa desenvolver na nossa própria aldeia. Então, assim, a área de educação não está como deveria, mas a gente expandiu. A educação na frente da saúde, ela está muito mais avançada, porque a gente temos, assim, pessoas capacitadas, sendo formadas para estar desenvolvendo. Então, a gente meio evoluiu, como se a gente também não evoluísse na questão da saúde. Eu peço que você que está assistindo, você que vai assistir, entenda. A gente tem uma sabedoria milenar, que é muito boa, só que quando eu falo que a saúde é zero, é porque nós não temos nada voltado à emergência. A gente não temos um médico, a gente não tem um soro antiofídico, a gente não tem um próprio soro. A gente, para aplicar com uma pessoa quando está com muita diarreia, a gente não tem isso. Não temos um prédio construído pelo governo do estado, pelo governo municipal. Então, por isso que eu considero que a saúde, a política voltada à saúde, que o governo do estado deveria olhar para a gente, é zero. Temos a saúde porque nós construímos ela. Então, assim, só para entender essa lógica, porque senão fica dizendo que a gente não temos ela, né? Então, assim, a educação a gente evoluiu muito. E graças a Deus que este ano a gente já conseguiu colocar da terra indígena Maró, a gente conseguiu colocar 7 jovens na Universidade Federal do Oeste do Pará, chamada UFOP. E desses 7 jovens, eu tenho, assim, um orgulho muito grande de o meu irmão ir lá, vai estudar o geral, né, durante os 3 anos, e depois disso, o sonho dele é fazer direito. Eu digo, lógico, vamos fazer direito, porque aqui nós temos assim, dos 7 nossos, um vai fazer direito, somente 2 vai fazer pedagogia, eu vou fazer engenharia ambiental, o outro meu irmão vai fazer antropologia, o outro vai fazer história. Então, assim, cada um, o nosso objetivo voltado à educação é nós armar a aldeia. De que forma? É nós se formar em áreas diferentes para que nós possamos defender a nossa própria aldeia. Então, se nós começarmos a armar o nosso povo em formação desse nível, a gente vai ter uma aldeia excelente, com ideias novas, com olhar novo e, lógico, com uma certa tranquilidade, porque temos pessoas formadas, capacitadas, que estão ali para nós assessorar e defender. Então, a educação a gente evoluiu quase 80%. Né? De 100, quase 80% estamos chegando já. Então, stop. Tem 4 minutos. Pode tocar um pouquinho. Então, assim, você é um inspirado. Depois eu troco. Você não é um Vamos Guarani terminar comum. essa fita aqui Todos têm e a gente vai pro potência, Rio. mas você Tá não é um gravando já? Guarani comum. Você não é um índio comum. Você você é um inspirado. Com certeza. É mesmo. Fala uma poesia que você queira, que te venha na cabeça. Então, eu gostaria de, assim, de falar uma coisa que talvez muitas pessoas acham que... As pessoas que mentalizam, eles conseguem entender. Porque nessa sociedade capitalista que temos hoje, muitos entendem e muitos não entendem. Muitos entendem e criticam porque quer criticar, mas eles sabem que não é o certo. Mas eu quero dizer, gente, que o poder que eu tenho, a energia que eu tenho, não é somente minha. Além do que está aqui atrás de mim, que é a natureza, eu tenho a energia dos meus 131 Borari que moram aqui nessa aldeia. Entendeu? Então é por isso que eu tenho essa energia positiva. E é por isso que eu digo, diante de todo o problema que eu enfrento hoje, de toda a situação que eu enfrento hoje, eu posso até servir de adubo, porque eu sou ameaçado de morte. Posso até servir de adubo para essa minha mãe terra aqui, junto do meu povo Borari que aqui estão. Mas dela eu nunca sairei, porque eu não sou aquela liderança que se vende. Por isso que eu termino também dizendo uma outra, que eu não me benzo, eu não me escondo e também não me vendo. Então não venha com dinheiro que eu não quero. Eu não sei lidar com dinheiro, eu quero minha natureza. O dinheiro é passageiro, o dinheiro acaba, dinheiro para mim não é bom.
o que é bom é você ver o verde, é você ter a natureza. Isso aqui vale muito mais que dinheiro. Isso aqui não tem preço, isso aqui é coisas, é vida. Então, para mim, mais antivida de que dinheiro falso. Sujo que nem esses aí, eu não aceito dessa visão capitalista, eu não quero um centavo. Esse é o Dedé. Beleza. Ainda dá. Deu pra... Mas Agora você quer vamos lá fazer no uma Rio, no né? Rio? Vamos lá no Bora. Rio. Porque no Rio nós vamos falar, Dada, já para você ir pensando sobre a água, o rio, o ecossistema, essa coisa toda. Você pode até falar da pureza do rio, do Eu vou risco falar que com tem ela. de toda... Com E, ela entrada aqui, não. olha aqui, Dada, Olha, nós vamos falar de uma coisa que é o que você quer deixar, você na sua experiência, apesar de ser jovem, o legado Borari para as novas gerações. Beleza. Tá? Deixa eu pegar o pau aqui. Deixa que eu seguro o pau. Faz a pergunta, viu? Tem como pedir pra ela não? Só segurar um minutinho. Rosa, Rosa, Espera só um pouquinho. para de estar... Rapidinho, É tá? rápido, minutinho. Rosa, só um pouco, tá? Atrapalha a serviço. Vamos te atrapalhar só um pouquinho. Vamos lá. Tem que só virar um pouco. Já pode lançar a pergunta, viu? Vamos lá, tá gravando. Pode ir. Manda, Leca. Dada, o que significa o rio para Ah, as aldeias do território indígena, aqui para a sua casa Borari? Então, o rio hoje, ele para nós, além de ser uma fonte, ele é uma vida. E na terra indígena, isso seria legal, e aqui na terra indígena Maró tem 38 vidas. São 38 nascentes que banham o rio Maró, esse rio que a gente está vendo aqui. Então o rio para nós, além de, eu já estou dizendo, é vida. Ele serve para nós saciar nossa sede, para nós tomar aquele banho saudável, para a gente lavar as coisas que estão sujas e ele aceita isso. E outra coisa, a gente também preservar ele. Então a gente trabalha muito nisso. Então o rio para nós, ele é vida. E a gente temos que sempre cuidar dessa vida que é o rio. Então ele faz essa leitura de responsabilidade que a gente devemos ter com ele. Esse é o rio Arapiuns. Não, esse é o rio Maró. Então, fala um pouquinho do... O rio Arapiuns, ele termina na entrada desse rio, que está daqui lá, estão 17 quilômetros em linha reta, né? Então lá segue o rio Aruã e o rio Maró segue à esquerda, que é esse aqui, e o rio Arapiuns termina lá, né? Então os dois rios, o rio Maró e o rio Aruã, eles banham o rio Arapiuns e o rio Arapiuns banha o rio Tapajós. Então assim, uma coisa é um ajudando o outro, né? Uma coisa muito boa. Você tem alguma poesia de rio também? Não. Tem alguma música aqui de vocês que falam do rio? Bom, a gente temos, mas assim, é muito específica e eu não tive autorização do meu pajé para fazer isso, né? Então eu só faço com autorização do meu grande mestre, que é o meu Rugino, e não deu essa autorização, então por isso eu não posso gravar, espero que entenda. e o meio de transporte de vocês é o rio, né? O rio também ele serve, né, pra gente ir nesses nossos cascos e dirigir a ele de uma comunidade para outra. Tudo aqui é pelo rio, o meio de transporte tudo é pelo rio, nada por terra. E não importa a hora, né? Não importa a Como hora, é isso? chuva, é sol, é de noite, é de dia, a gente está indo. Qualquer hora. Escuro, é no É claro? no escuro, é no claro, a gente vara de qualquer forma, né? A gente vai e chega bem, né? Agora eu tenho que te fazer uma pergunta. Dessa relação do índio com o governo e com a sociedade. Então, a relação nossa com o governo, quando eu falo governo, acho que é legal a gente especificar, né? Por exemplo, o governo federal ele tem uma leitura nossa. Mesmo que ele mesmo que foi votado no Senado e criado a lei da Convenção 69, o artigo 231 da OIT de 86, eles fizeram essa lei para nós, achando que os povos indígenas não iam ter o conhecimento, ou seja, conseguir fazer com que essas leis fossem cumpridas, né?
Então hoje o governo federal ele tem uma leitura que deve ajudar os povos indígenas, independente de qual região, ou município, ou estado que esteja. Isso no modo geral. Só que assim, a relação de atendimento à saúde, à educação, o governo federal ele manda esse recurso. Agora, a aplicação desse recurso do estado para chegar no município e do município para chegar até na aldeia, ele cai no meio do vento, ele cai no meio do rio e aí não chega até as aldeias, entendeu? Por exemplo, o recurso que é para a saúde indígena, o governo federal manda, porque ele sabe que ele fizeram uma lei que todo indígena tem que ter um atendimento médico específico e com qualidade. A educação com qualidade, a educação boa, né? Mas só que assim, eu até brinco que quando ele chega, para chegar de Brasília até Belém, que nós estamos nós dependemos do estado do Pará, ele é muito bom, ele vem, chega até no estado, mas para ele chegar do estado até Santarém, entre Santarém e Belém tem uma baía, a Baía de Guanabara. Então esse recurso, quando passa ali, ele cai no meio da baía e não chega até... Quando chega uma parte até o município, mas não chega até a aldeia, entendeu? Eu brinco isso. Eu brinco porque talvez o vento é muito forte e lá cai o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação, sabe? As políticas públicas, às vezes, ela acaba ficando nos outros governos. Então o governo federal ele entende, o governo municipal, o governo estadual ele não quer ajudar a gente, né? Quando eu digo não quer ajudar a gente, para a questão de demarcação de terra, porque o governo do estado do Pará é um governo campeão de aprovar plano de manejo, liberar plano de manejo para corte ilegal ou corte mesmo legal de madeira. Então a destruição, o desenvolvimento do governo municipal hoje, ele acha que, do governo federal, como é estadual, ele acha que tem que ser derrubando muita madeira para poder ter uma boa renda para eles, que para a gente é zero. E o governo municipal ele ainda renega o direito nosso. Né? Por exemplo, você chega aqui na minha aldeia, você vai procurar uma sala de aula, não tem. Tem aqui um barracão comunitário que é construído por nós. Poxa, isso é uma vergonha para o governo federal, para o governo federal não, para o governo municipal e o governo estadual. Porque o recurso o governo federal manda, mas a aplicação desse recurso até chegar na aldeia, o governo estadual e o governo municipal, ele não faz essa aplicação de recurso. E assim, e a sociedade hoje, por exemplo, nós temos vários grupos de amigos, de parceiros, de ONGs que são parceiros. A gente se dá super bem, mas temos um outro grupo que é da esquerda que ele tenta degredir a nossa imagem, eles usam a ignorância para que a gente não possa evoluir com essas políticas que é um direito nosso. Então assim, a ignorância ela surge muito quase em todos os grupos, né? Mas assim, a ignorância, quando eu falo da ignorância, estou falando da discriminação, do preconceito. O índio tem que estar no meio da floresta, o índio não tem que estar na beira do rio, porque isso é uma coisa de comunidadezinha tradicional, comunidadezinha ambientalista, é como eles consideram. Porque a aldeia tem que ser lá no meio do mato. Poxa, você já viu uma coisa dessa? Chama-se preconceito, ignorância isso, né? Então a gente enfrenta essa ignorância ainda hoje aqui no Novo Lugar. Várias comunidades não querem que a gente evolui, porque eu sei falar o português, eu já visto uma calça jeans, eu uso uma sandália, eu já calço um tênis. Então a sociedade hoje acha que quem usa isso não é mais indígena. Uma coisa eu quero dizer, índio é um nome, olha só, quando alguém me chama de índio, eu já tenho um olhar crítico para aquela pessoa. Porque a palavra índio foi dada pelos portugueses na época da colonização que chegaram até as aldeias indígenas. Por que a palavra índio ela é uma palavra que não presta? Está te chamando de burro e de besta. E eu não aceito que ninguém me chame de índio. Eu não sou índio. Eu sou indígena. Eu sou borari. Eu não sou índio. Eu sou borari, da etnia, sou indígena da etnia borari, entendeu? E você precisa entender isso. Índio é uma palavra discriminativa. É por isso que nós não aceitamos aqui. Quando alguém chama de índio para nós já fica, sabe,
pensando, pô, eu devo dar uma aula para esse cara aí, para ele poder mudar essa coisa, mudar esse nome, entendeu? Então é assim, a gente sempre enfrenta isso e sempre vamos enfrentar, principalmente agora com a Farmácia Viva, principalmente agora com a Terra Demarcada, principalmente agora com a visita de muitos amigos, e os caras vão dizer, ah, estão visitando os falsos índios, sabe? Coisas, energias negativas que vão tentar criar, mas para nós isso nós não damos, nós não alimenta isso. Porque se a gente dá ouvido para isso, mais força os caras têm. A gente não dá o braço a torcer e não damos esse direito que é nosso, nós não passamos para esses caras. Agora vamos falar de, tipo assim, o que Quando a gente o Dadá Borari, o que o povo Borari gostaria de deixar de legado mesmo para as futuras gerações? Talvez a gente possa falar um pouco dessa nova Amazônia, né? Eu acho que assim, pra gente concluir, tentar dar Um resumo geral. um resumo geral de tudo que você falou assim, entendeu? E nesse aspecto dessa nova Amazônia, disso que ela falou, do que vai ficar para as novas gerações. Eu acho que é massa, assim, até Muito. um desfecho, assim, legal. Beleza. Já entendi como é. Entendeu? Tem Que é tipo pra finalizar mesmo, assim, aquela mensagem pra finalizar, pra Você pode também mandar no final uma mensagem pra gente, né? então a gente pode isso depois... o que você Beleza. gostaria de dizer para o Brasil, para as pessoas, para as crianças que estão hoje no Brasil? Sei lá. Tá. Qual é o grito Borari para a sociedade? Ou o recado, né? Isso aí. Isso. Esse cabinho tac-tac, né? Então, deixa eu ver assim, né? Depois a gente Porque arruma. essa bateria aqui também dá um susto. Não é que ele faz barulho. Cada vez que move a vara. Ah, então, eu acho que É isso isso aqui é aqui, ó. pra isso, ó. Pode ser aqui, Aqui, ó. ó. Ah, é isso aqui que eu não podia estar arrumando. Tá, faz uma pergunta aqui. Só ver se tá arrumando. Quando raspa. É só o seguinte, gente. Leca, você não precisa gravar. Mas eu quero. Mas não por precisa. favor. Daqui a pouco as pessoas estão chegando. Vamos Tá, adiantar aqui o manda lado. bala então. Então, Vamos lá. qual é o recado do povo, do povo Borari para as novas gerações, dos Boraris, do TI, do território indígena, e qual é o recado para esse Brasil? Vamos fazer aquele resumão. Então, o recado que hoje eu tenho para os nossos Boraris e Arapiuns da TI Maró, da Terra Indígena Maró, que é o seguinte: nós somos capazes de transformar esse mundo capitalista em um mundo bom. E eu quero dizer que esse conforto que temos para a gente sempre continuar com muito mais clareza, com muito mais conforto, isso depende de cada um Borari e de cada um Arapiuns, de cada um ser humano. Isso depende de cada um, de mim, de você, do seu amigo, do seu irmão, do seu filho, depende de cada um de nós. E tem mais, quero terminar dizendo que essa nova Amazônia, essa nova terra indígena Maró, a gente hoje vamos fazer uma transformação, olhando para 500 anos atrás, que o meu avô, o meu bisavô, só sabia escrever malmente o nome. E hoje a transformação daquela época para hoje é nós dizer que temos pessoas capacitadas, professores nossos, nós lecionando para nós mesmos, para os nossos filhos, nós se formando numa universidade para defender o direito de cada um, o direito nosso. E eu quero dizer, você que está na Amazônia, você que está assistindo, independente se você é indígena ou não, seja solidário a esse povo que está aqui. Seja solidário. Olhe com carinho para a Amazônia. Olhe com carinho para um povo que mereceu, que sofreu há 200 anos atrás de sofrimento, 500 anos de sofrimento, e que hoje, graças a Deus, que a gente está tendo a oportunidade de passar esse conhecimento através da mídia, através de parceiros, de aliança com amigos, com parceiros, para que a gente possa ter sempre essa natureza sempre viva. Mas você
também deve dar a sua contrapartida em palavra, em assim, coisas que venham fortalecer para que esse povo indígena não fique fracassado e não desista nunca do objetivo nosso, que o objetivo é sempre preservar a natureza com seus próprios nativos dentro. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Às vezes a gente acha que nós, dentro das nossas experiências, que a gente já viu muita coisa, já destruímos tudo que tem lá no Sudeste, enfim, a gente vem para cá com uma ideia formada de como deve ser feito aqui. E eu acho que hoje, eu percebo hoje, dentro da minha convivência com vocês, que é vocês que têm que mostrar pra gente como tem que ser feito. A gente não tem que vir de lá com uma coisa formada sobre vocês, mas sim vir aqui para aprender de vocês como entender a Amazônia, como preservar essa Amazônia. É um ensinamento que vem de vocês pra gente. Eu queria que você falasse mais uma coisa parecida, uma coisa que... Você está entendendo o que eu estou falando? Uhum. Porque às vezes a gente chega aqui, vamos fazer assim, assim, assado, porque é assim que funciona. Não é. É vocês quem sabem como funciona aqui na Amazônia. E é inverso o papel, na verdade. É o que a gente tem que aprender com vocês. Então, eu vejo, primeira coisa é o seguinte, hoje eu vou dar um exemplo do manejo. O governo do estado, ele quer, ou seja, várias universidades hoje, por exemplo, a Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFPA, ela está formando muitos técnicos, inclusive chegou uma das professoras aqui para defender o seu próprio TCC na área etnobotânico. Chegou aqui, ela queria, eu quero ver isso. Falei, opa, não é você querer ver, é nós falar para você que isso é bom. Você não tem que vir lá com esse olhar da universidade achando que você é que sabe tudo. Se você vem com esse olhar assim, a gente passa você para uma outra comunidade. Porque aqui nós queremos que o nosso saber, a nossa inteligência seja passado da forma que nós somos, não da forma que você acha, né, da forma que você pensa. Nós não queremos. E aí eu dou exemplo do manejo. Hoje nossas casas, a maioria são cobertas de palha. E hoje, para a gente tirar palha, a gente façamos o manejo comunitário, que a gente está lá as duas guias de palha, uma grande e uma menor. A gente tira a menor com cuidado, para não degredir, tira a maior para não degredir a menor. E com 2 meses depois, aquela que estava pequena está em fase de colheita. Isso chama manejo. Quando a gente vai para o andirobal, esperar que a andiroba jogue todas as frutas, para a gente ajuntar as frutas e tirar o óleo, a gente está fazendo manejo. É diferente quando uma empresa vai lá, faz o inventário, plaqueia a madeira, a Secretaria do Meio Ambiente aprova o manejo e diz, qual é o teu tipo? O meu manejo é manejo sustentável. Ele derruba uma árvore aqui e aquela árvore, quando ela cai, ela mata 15, 10 árvores. E o cara não sequer trabalha em cima da reposição daquelas árvores que ele matou. Então, isso é manejo sustentável? Não é. Isso chama-se manejo da destruição. Destruição do meio ambiente. É o corte raso. O manejo sustentável para a empresa não existe, gente. Você que é ambientalista, você pode ter uma outra leitura, mas o manejo sustentável para a empresa não existe. O manejo sustentável é o manejo que um indígena faz, é o manejo que um quilombola faz, que um ribeirinho faz, porque aquele conhecimento é um conhecimento milenar que é passado de geração para geração. Não é você estudar ali, mas é legal a gente estudar para ampliar o nosso conhecimento. Eu acho que isso é legal. Então, assim, essa certa velocidade de entendimento, certa velocidade do saber, ele acha que tem que ser dessa forma, mas não é dessa forma. A gente não queremos dessa forma. A gente queremos da forma que nós achamos que é boa. Por exemplo, alguma universidade manda aqui para a aldeia Novo Lugar um monte de plantas frutíficas. Aí manda o veneno para aquela planta logo crescer e logo dar um monte de fruta. Aquela planta, ela não vai ter uma vida boa. Mas para um técnico,
dessa área, ele acha que é boa. Você já pensou você crescer a forçado? Você já pensou você, uma mãe, fazer um filho a forçado? Não existe, sabe? Então você vai comer aquela fruta, aquela natureza, ela vai crescer, ela vai ser obrigada daquela fruta, mas ela vai te fazer mal, porque não é a época para ela dar aquela fruta, ela está sendo obrigada, você entendeu? É mesmo, por exemplo, uma outra leitura que eu faço, é quando as mulheres estão fazendo muito filho, aí de repente chega um médico, vocês estão fazendo muito filho, vamos cortar, fazer uma cirurgia, desligar. Você já pensou, a mulher tá boa e de repente faz uma cirurgia, vê que aquela cirurgia não dá certo e vai por sofrimento? Você já pensou uma coisa dessa? Coisas absurdas que hoje, conforme a inteligência, o ser humano estudando muito, cada vez mais, acha que tem que ser conforme a sua própria sabedoria, conforme a sua própria filosofia, tem que ser feito daquele jeito. Mas às vezes é para o bem e muitas das vezes isso vem para o mal. E a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Podia ter de novo só aquela Isoborari, isso é uma coisa interessante. Não sei se há problema dizer na sua língua, tá? Não. Fica à vontade. Quando for problema, você não diga. Espera lá, deixa eu só lembrar. Quando tem problema, ele diz. Isso. Sabe, mas diz com ênfase daí, aquela coisa, com orgulho de ser. Aquilo, sabe, que você me falou aquela... Você adorou, né? Eu adorei. Acho bonito. Você queria você ser Borari, né? Você traduzia dizendo que a tradução era eu sou Borari, eu sou... Logo que a gente se encontrou, você, tá? Então, 1, 2, 3. Olhando para a câmera, o que você escolher, diga com muito orgulho isso agora, né, Dadá? Como sempre. Desculpa, gente. Então, assim, eu gostaria de terminar essa entrevista com palavras nossas, palavras que são fortes, palavras que fortalecem a nossa luta. E com essas palavras a gente pede o apoio, né? Para que a gente possa sempre estar falando cada vez mais bonito, cada vez com mais energia. Quero dizer, enxeco aí em Andepá, que por assim tem assassá e a sueno. E posso ainda cantar a nossa música, que ela diz assim: surara, 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 borari, erre, surara, 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 pium, erre, rara, surara, surara, borari, erre, rara, surara, surara, borari, erre. Eu estou dizendo que eu sou índio borari guerreiro. Aí sim. Agora foi, né, Leque? Beleza aí? E uma coisa que eu quero dizer assim para vocês, que nós, povo Borari, nós temos a floresta como o nosso templo, a nossa igreja é a floresta, porque é ela que nos recebe tudo e é ela que nos oferece tudo. Então, se hoje vocês estão indo para Teimaró, é porque nós fomos uma pessoa, na minha pessoa, né, o meu povo, na minha pessoa, que foi teimoso, que não aceitou a visão capitalista sobre a nossa terra. Ou seja, por mais que fomos tirados, roubados, inúmeros em quantidades de árvores daquela região, mas a gente bateu forte, daqui a gente não vai sair, a gente sempre vai ficar aqui. E é por isso que vocês estão indo para lá. Porque se ali fosse uma área só de plantio de soja, vocês não teriam ido. Vocês estão indo porque lá tem uma natureza. Ali tem um povo que tem cultura. E que a cultura daquele povo está viva. Não é que muitos e muitos repórteres, que nem aquela revista chamada Veja, veio aqui na região e publicou aquela barbaridade contra a minha pessoa. Dizendo, olha, o falso índio, o teatrinho
da praia mais badalada da região de Santarém, chamada Alter do Chão. Olha a expressão que ele usou para mim. O falso, dizendo que eu não sou índio, e logo embaixo ele dizia: o povo Borari foi extinto há 200 anos atrás. Para ele, mas para nós estamos aqui. Meu povo está aqui em Alter do Chão. Meu povo está lá no novo lugar. Então, ele acha, só porque ele sei lá, está lá naquele, hoje trabalhando, ganhando seu próprio recurso, sendo pago por empresa capitalista, que paga para ele fazer aquela matéria, não falar a verdade, mas sim tentar contar a mentira para seduzir, para vir mais recurso para a Amazônia. E uma coisa que eu critico o governo brasileiro. O governo brasileiro hoje acha que o desenvolvimento da Amazônia tem que ser feito com construção de barragem, grandes hidrelétricas, né, como mineradoras, aqui Alcoa, e uma das mineradoras que hoje também está em trabalho de pesquisa, lá dentro da TI Maró, é a Alcoa, que está aqui próximo da gente. Né? Então, esse é o desenvolvimento que o governo brasileiro acha que tem que ser para o povo da Amazônia. Eu teria vergonha, sinceramente, de estar nesse Brasil e ser massacrado pelo próprio nosso governante, que ele depende dos nossos votos e não tem a mínima consideração com nossos votos. Quando a gente começa a colocar eles no poder, eles usam a nossa força para ser contra a nossa... pegam a nossa força para ser a nossa morte. Quando eu falo da morte, é a destruição. Então, em vez dele pegar o nosso voto e criar políticas para que o povo possa ter vida digna, não. Ele pega o nosso voto e como se abrisse a cova para enterrar o povo daqui da Amazônia em um único caixão, em um único cemitério. Então, dizer, gente, que o meu povo, a gente temos vários tipos de rituais. A gente temos o ritual da água, temos o ritual do fogo, temos o ritual da moça quando a recebe a primeira vez pelo seu período fértil de menstruação, de preparação a ser mulher, né? Então, a gente tem esse ritual. Nós temos o ritual de plantio, de colheita, nós temos o ritual de preparação para a guerra. Então, a gente temos vários rituais, mas cada um tem o seu tempo, cada um tem seu período, tem seu momento, né? E vocês, como vão conviver a cultura Borari, apesar de ser pouco, mas é por aí que a gente começa, né? A gente nunca tem que começar de cima para baixo, sendo pouco para que a gente possa chegar no muito, no grande, né? No maior. Então eu vejo que um dia de convivência Borari que vocês vão estar vendo, convivendo com a gente, vocês vão aprender muita coisa. Eu espero que vocês aprendam muita coisa. Não só aprender, como ensinar, porque nós nunca sabemos tudo. Nós não sabemos tudo. Assim como nós ensina, ao mesmo tempo a gente aprende. Então isso que eu acho legal dessa família aqui. Isso eu acho muito legal. Então, quando eu falei com a Débora, eu falei: Débora, eu tô na minha família. Porque eu vejo que as pessoas sempre pensam no coletivo. E o sotaque, eu vejo assim, o sotaque, a ideia minha bateu com a Débora. Quando qualquer coisa dá, vamos fazer alguma coisa, Débora, vamos pensar. Virou nosso sotaque, sabe? Vamos pensar. Mas é lógico, a gente tem que pensar. Quando as coisas não vai dar certo, paramos, pensamos, articulamos, encontramos a solução. Então isso é o bom do povo, né? Isso que, assim, cada vez me fortalece, né? Me fortalece. Então, dizer, gente, que é uma vida que eu enfrento e de hoje estar aqui na frente de vocês falando, e vocês tendo toda essa vontade de estar me ouvindo, mas eu não era mais para estar aqui, né? Pelo que eu já passei por 2 momentos difíceis na minha vida. De todos os momentos, mas dois momentos foi assim muito difícil.
Foi um momento de espancamento, torturamento, que sofri pelo setor empresarial madeireiros e logo em seguida foi vítima, foi processado. Hoje responde processo na justiça para defender a TI Maró, que é terra indígena. Ela tem uma abrangência de 42.373 hectares de terra, é a nossa terra. Então por essa terra hoje eu respondo um monte de processo, né? E várias vezes pessoas foram pagas para querer tirar a minha vida, mas como eu tenho a natureza do meu lado, tenho o meu pajé do meu lado, eles nunca vão me matar. Eu tenho um dizer que eu falei para uma senhora que está ali embaixo. Eu estava conversando com ela, apresentando uma cartilha que eu espero que alguém vai ter acesso à cartilha aí, que vocês vão estar lendo para conhecer um pouquinho como é a estrutura lá da minha aldeia. Eu tenho um dizer. São 3 palavras, mas se você analisar as três palavras, ela faz uma leitura muito grande. Ela diz o seguinte: eu não me benzo, eu não me escondo e não me vendo. Eu posso até servir de adubo para a minha terra, junto do meu povo, mas dela nunca sairei. Eu posso até servir de adubo para a minha terra, junto do meu povo, mas dela eu não vou deixar. Nunca vou sair dela. E assim, gente, eu acho que, não sei, mas além dessas palavras que eu estou falando, nós indígenas, a gente somos felizes. Não consigo enganar o meu cacique, eu não consigo. Tudo que eu faço ele sabe, né? Porque a gente é ligado um com o outro. Mesmo que a nossa amiguinha, nossa irmã Lama, né? Com outro nosso irmão, né? Então eu até chamei ele no próximo, no evento anterior, chamei, ó, esse é nosso cacique verdadeiro também. É o nosso cacique, então é nossa liderança. É a nossa liderança que está lá. É a nossa liderança que está com o olhar amazônico para a preservação. Então assim, gente, às vezes as palavras, elas são assim um pouco difíceis. E assim, mas a gente tem toda uma preparação, nós indígenas. A gente somos preparados para enfrentar. Nenhum guerreiro, que nem eu e meu avô, nós não podemos mostrar para o nosso povo o desespero. Porque se mostrarmos para o nosso povo o desespero, lógico, todo mundo vai ficar triste, todo mundo vai ficar sem vontade, e a gente não pode fazer isso. E eu gostaria, não sei se seria o momento, mas eu gostaria que a gente pudesse levantar um pouquinho e a gente dar uma dançada. Porque quanto mais a gente dança, mais novo a gente fica. Aqui não faz a yoga? Então, para ficar mais novo, né? Então vamos dançar, cantando. Já matou aquela saudade. Bom, e dizer, gente, que 2 dias depois da volta já do nosso lado do Maró, vocês viram eu numa outra situação, que é uma outra situação de articulação, de retomada da nossa área, onde nós estamos sendo roubados 600 metros quadrados de área de pissarreiro. Então os madeireiros retiraram essa pissarra e pissarraram a estrada deles, os ramais, para trafegar madeira. E já entrando com essa ação no Ministério Público Federal, e amanhã, na terça-feira, tem audiência no Ministério Público Federal, está marcado, exatamente para ver aí o resultado disso, em que vai se dar. E assim,
como a gente viu que os caras levaram aqui aquela quantidade, toneladas e toneladas de pissarra, e isso é caríssimo, levantaram um grande crime ambiental dentro da terra indígena, sem autorização nossa, mesmo que tivesse autorização do governo estadual, da Secretaria do Meio Ambiente, mas não tem a autorização dos indígenas, então isso chama-se crime, isso foi roubo, né? Porque a partir do momento que se divulgue uma terra indígena, que seja publicado no Diário Oficial, lógico que quem está aqui, que entende mais de lei, entende melhor que eu, né? Se cria um decreto, então aquele decreto passará a ser respeitado para a sociedade que ali tem uma influência sobre aquele território indígena. E a nossa terra ela foi publicada no Diário Oficial, dia 7 de outubro do ano passado, na época que a gente estava viajando com o Dinael para o Rio, e do Rio para São Paulo, Brasília. E agora, só que assim, findou o prazo de contestação, que são os 90 dias, 60 dias. Agora está terminando o prazo de análise da contestação, CIMI, né? Então eles assim, conseguiram a passagem de ida e volta minha para Brasília, exatamente para pegar o relatório de identificação e delimitação da terra, o geral, e também pegar todas as contestações que foram feitas sobre a terra indígena Maró. Então, somente eu como cacique, ou qualquer um dos 3 caciques que estão lá na aldeia, poderá ter acesso a essa contestação, porque é uma coisa muito interna, sabe? Então, somente os caciques têm essa autorização, têm esse poder de ir na FUNAI e receber uma cópia dele. E aí eu quero fazer esse compromisso com vocês, que assim que eu chegar de lá, ou mesmo lá, eu prometo, estou com e-mail de quase todo mundo, e vou encaminhar para alguns e peço que encarecidamente vocês encaminhem para os parceiros, né? Para a gente poder fazer essa coisa junto, gente. Hoje eu estou num momento que preciso de muito apoio, né? Apoio jurídico, informações positivas, eu preciso disso, porque eu nunca sei de tudo, né? Eu estou numa fase de aprendizagem, numa fase de buscar parceria, né? Porque a luta sozinha a gente não consegue nada, tem que ter parceria. E com isso, gente, dia 8, após a minha vinda de Brasília, nós estamos já articulados com 120 indígenas que vamos acampar na Fazenda Curitiba, lá dentro da terra indígena, impedir que não passe a partir do dia 8 nenhum carro com madeira, tá? Isso eu quero firmar aqui para vocês, que não vai passar mesmo. Porque enquanto eu tiver vida, enquanto eu puder falar, eu puder assim, articular o meu povo, a gente vai estar sempre impedindo essas coisas. Porque é coisa absurda passar inúmeros, milhões e milhões de metros cúbicos de madeira e a comunidade cada vez numa situação daquela que vocês viram. O prédio da escola caindo, não temos uma escola, vocês viram a situação ali. Um poço que hoje custa R$3.000, 2.500 por aí, a gente não tem esse dinheiro enquanto passa por dentro da terra indígena milhões e milhões de madeiras que valem aqui. E eu vou, junto do meu povo, enfrentar essa luta e assim, ter um bom resultado. Enquanto a FUNAI não for, depois dessa minha vinda até Brasília, e eu retorno, e depois da FUNAI não ir dentro da terra indígena, fechar o compromisso, dizer, olha, tal dia nós estamos vindo fazer a demarcação oficial para vocês, enquanto isso nós não vamos sair do lado da mata. Enquanto o próprio governo do estado não chegar lá e dizer, olha, a partir de hoje está suspenso todos os planos de manejo que tem sobre a terra indígena e que nenhum trafegamento de madeira passará a partir de hoje dentro da terra indígena. Enquanto não for feito isso, nós estamos morando ali dentro da mata. Para isso, gente, para me ter esse povo lá junto comigo, e a gente precisa de alimentação. A gente não precisa de dinheiro. A gente precisa de alimentação. Como arroz. Oi? 8 de março nós estamos subindo. Dia Internacional da Mulher. Exatamente, porque é o Dia Internacional da nossa Mãe Terra. Também. E ela é mãe de todos. Porque sem a Mãe Terra, ninguém não existe nesse mundo. Tá? Então ela é mãe nossa e é mãe de todos. E então por isso que esse dia a gente estava querendo subir o dia 2, mas vimos essa data aí, não, vai ser o dia 8.
Porque, e assim, e depois, gente, 15 dias depois que nós estivermos na manifestação, vai vir o meu irmão Poró para Santarém, com todos esses contatos, e a partir do dia 8 eu peço para não fiquem com medo, a partir do dia 8 vocês podem divulgarem o máximo, tá? E a gente vai mandar foto, vídeo, graças a Deus, 2 coisas que a gente precisa lá para confirmação de qualquer situação, impacto ambiental dentro da terra indígena. Uma coisa é o GPS, eu tenho um GPS daqueles amarelinhos, o meu GPS pegou humildade que hoje eu não consigo ver nada na tela, e isso é um instrumento importantíssimo, porque hoje a justiça, ele adora trabalhar com provas. A minha palavra para a justiça não vale nada, ele gosta de ver os dados positivos.